Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o episódio 87 do Chega Pra Cá, programa de entrevistas do Jornal Popular. O PSDB lotou o auditório da Assembleia Legislativa no último sábado para eleger o novo diretório regional. O ex-governador Marconi Perillo foi eleito presidente exatos 5 anos depois da eleição de segundo turno de 28 de outubro de 2018, que marcou uma mudança na trajetória política dele, pois foi o dia em que ele e seu partido sofreram sua primeira derrota eleitoral. Não por acaso, o PSDB tenta virar a página com o slogan "O futuro começa aqui". Para falar sobre esse projeto político, o ex-governador é o entrevistado deste episódio do Chega Pra Cá. Muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite, Marconi. Bom dia, Cileide, bom dia a todos os internautas, todos os ouvintes. Uma alegria estar pela primeira vez no Chega Pra Cá. Muito obrigado pelo convite, uma honra para mim estar com você nesse programa. Bom, governador, o PSDB quer olhar para o futuro, mas a convenção de sábado focou muito no legado dos seus governos e também em Nyon Albernaz, que já é um discurso bem conhecido do eleitor. Não é um futuro muito olhando para trás? Tem uma máxima, Cileide, que diz o seguinte: quem não tem passado não tem futuro. Nós consideramos que o legado nosso, o legado do PSDB, é uma marca registrada na história recente de Goiás. Tanto as gestões do Nyon em Goiânia, que foram gestões consagradas pela qualidade, pelas entregas, quanto as nossas gestões, precisam ser referenciais para o que a gente pensa em relação ao futuro. Então, na verdade, eu considero esses discursos que lembram os feitos passados como âncora para a presidência do PSDB, de fato, numa convenção, como presidente de um diretório. Fiz com prazer, afinal de contas, eu já estou há 28 anos filiado ao PSDB, exerci 6 mandatos pelo PSDB, me elegi 5 vezes em mandatos majoritários também pelo PSDB, e a nossa convenção demonstrou não só força, como também vitalidade. Nós procuramos prestigiar todas as lideranças mais tradicionais, as lideranças mais experientes, e ao mesmo tempo trouxemos, não só em Goiânia, mas também em todo o canto do estado, pessoas novas. Estão vindo pessoas novas se agregarem a esse projeto. E é relevante informar que eu percebi muita energia boa, quer dizer, as pessoas saíram desse dia 28, dessa convenção, muito animadas, muito empolgadas. Eu acho que um dos objetivos, que era este, foi plenamente atingido. Nós também tomamos uma decisão, que é a começar de Goiânia, temos nas chapas de vereadores 50% de mulheres. Embora a lei exija 30%, nós vamos começar inovando por Goiânia, e eu até acho que a direção nacional do PSDB vai adotar esse critério, recomendando ao Brasil inteiro que faça o mesmo, mas a gente inova ao definir uma participação mais efetiva de mulheres nas chapas do PSDB, começando por Goiânia, mas também em todo o interior, onde for possível, naturalmente. E uma estratégia também da gente ter candidaturas às câmaras e a prefeito, onde for possível. No mês passado, nós fizemos convenções em 80 municípios. Temos uma meta agora de chegarmos a pelo menos 200 municípios com diretórios e comissões provisórias até o mês de março. E a estratégia também de termos candidaturas nos municípios todos e projetos para esses municípios. Eu sempre digo que mais importante do que vencer uma eleição é depois fazer bonito no governo, ou seja, fazer governos
competentes, governos equilibrados, governos progressistas, governos que avancem, né? Essa é sempre a minha recomendação. Bom, o senhor, eu falei no começo, são 5 anos daquela eleição de 2018, o senhor participou de uma outra eleição agora e também perdeu. O que faz o senhor acreditar que o PSDB poderá ter melhores resultados nas eleições, tanto municipais quanto de 2026? A começar pela procura. Nós estamos sendo muito demandados por todo o Estado, pelo partido. Não só pelo partido, mas também pelo Cidadania, que é um partido federado conosco. Então, é impressionante o quanto aumentou essa procura. Em alguns lugares, 3, 4 grupos disputam o PSDB local. Isso, na minha opinião, é uma clara manifestação de que, ao ser demandado, o partido está sendo procurado e é um partido que volta a ser protagonista, né? Por outro lado, a gente sabe que na política existem ciclos. Nós tivemos um ciclo de muito tempo no poder, 4 mandatos meus e um do Alcides, que também era do nosso grupo, ou seja, foram 5 eleições seguidas, e esse ciclo foi interrompido com a eleição de 18, e é natural que, num ciclo de poder, quem perdeu volte também, desde que volte com boas propostas, corrigindo eventuais equívocos, corrigindo erros, trabalhando para que os acertos possam ser ainda mais enfatizados. Eu me lembro bem do fim do governo Santillo. Eu estava lá, eu era secretário do Santillo, que, aliás, fez um governo moderno, planejado, ao contrário desse aqui. E naquela época a gente saiu do governo com muito desgaste. E exatamente 8 anos depois, o nosso grupo voltou ao poder, claro, numa aliança com outros partidos, uma aliança inclusive com membros do antigo PDS, pessoas que eram do MDB que ficaram conosco, mas também outros que vieram, que eram egressos de outras agremiações. Nós nos juntamos e 8 anos exatamente depois, nós voltamos ao governo e voltamos pela porta da frente, com a minha eleição de governador. Então, eu acho que é necessário dizer que numa democracia, numa sociedade livre, com eleições democráticas, essa alternância de poder é natural e ela existe, e ela acontece. E nós acreditamos nisso, acreditamos na força do nosso legado, do nosso trabalho e daquilo que a gente vai propor para frente, tanto nas eleições municipais quanto nas eleições estaduais. Na convenção, me chamou a atenção a deputada federal Leda Borges. Ela estava ao lado do senhor na convenção o tempo todo. Ela que apoia o governador Ronaldo Caiado e que tem um filho, né, nomeado na diretoria da Saneago. Isso não é um problema para o PSDB? O PSDB mantém a deputada? Como é que está essa relação? Nós temos uma convivência e uma relação muito boas. Na quinta-feira, por exemplo, eu fiz o Giro 45 na cidade de Santo Antônio Descoberto. Ela esteve lá, fez um governo, fez um discurso empolgado, comprometido com o crescimento, com o fortalecimento do partido. Nós temos uma diretriz que é repassada para todos os nossos filiados, para todos os nossos militantes, e eu, particularmente, procuro segui-la à risca. Alguns dos nossos membros, ou no caso da deputada Leda, às vezes pensa em benefícios ou na geopolítica ali da sua região, que é o entorno de Brasília, na própria política de Valparaíso, onde ela lidera a pesquisa para prefeita. Então, em muitos casos, o palanque local, a política local, regional, acaba impondo determinadas condutas, determinadas posturas. Como eu sou um político tolerante, um político democrático, que sempre aceitou o contraditório, sempre procurou trabalhar respeitando as outras contrárias dentro do meu grupo, no final de contas, quando eu cheguei ao governo, muito novo ainda, nós tínhamos vários grupos que tinham vindo de várias áreas da política de Goiás. E eu procurei, ao longo do tempo, governar, conciliando esses grupos em nome do interesse maior, que era o Estado, que era o interesse dos goianos. Então,
eu vi com naturalidade. Se tem alguém que tem que falar alguma coisa sobre estes aspectos aí, a própria deputada Leda. Eu dei claramente o recado do PSDB, que é respaldado por quase que toda a maioria, quase que unanimemente pelos membros do partido, que o partido é um partido de oposição, é um partido que não aceita essa política de desrespeito, de intolerância adotada pelo atual governador, de descontrole emocional, de ataque grosseiro aos adversários quando fazem críticas. E são poucos, talvez eu seja o único hoje que faz críticas mais contundentes, embora críticas respeitosas no campo político, não são críticas pessoais, mas ele achava que não haveria oposição iguais à oposição. Nós fazemos oposição. E a oposição pelo bem do Estado mesmo. Quando não se tem oposição, você acaba tendo regimes déspotas, regimes autoritários, como é o caso de Goiás. É impressionante o quanto o governo tenta censurar a imprensa, censurar a oposição, censurar os poderes. O senhor costuma falar isso, que o governo de Ronaldo Caiado é déspota, mas o senhor foi governador por 4 mandatos e teve muito poder em Goiás, e centralizou esse poder, concentrou esse poder. O que diferencia o senhor nesses anos todos aí do Ronaldo Caiado? O respeito à diversidade, à tolerância, aos adversários. Todos sabem que eu fui adversário do Willis Rezende durante todo o tempo. Nós disputamos o governo 3 vezes, em 6 turnos. E Goiás inteiro me viu com o Willis em centenas de episódios com respeito, em harmonia. Ele 2 vezes prefeito de Goiânia e eu governador do estado, depois de passar das eleições difíceis, com embates fortes, e sempre em clima de colaboração, de respeito. Sempre que nos encontrávamos de forma descontraída. Nunca houve um ato de perseguição minha em relação ao Willis ou à família dele. Nunca houve um ato meu de perseguição ao Maguito. Maguito disputou comigo uma eleição de governador. Ele depois foi prefeito de Aparecida por 6 anos e eu governador pelos 6 anos em que ele era prefeito, junto comigo. O que a gente fez... O senhor acha que foi... O senhor é perseguido pelo... O que nós fizemos foram muitas convergências, muitas ações em conjunto, muitas parcerias. E com o próprio Alcides, com quem eu rompi, a partir de 2008, quando eu voltei ao governo, você não tem notícias de um ato meu de perseguição a ele, enfim, de intolerância em relação... Mas não é só em relação a mim. Hoje, em Goiás, as pessoas têm medo de fazer oposição, têm medo de fazer o contraponto, de discordar até, porque sabe que o governo usa a polícia pessoal, usa tudo que pode ser usado para destratar, perseguir. Você veja agora o último episódio, em que eu simplesmente questionei a falta de licitação para a construção, para um gasto, para a construção de uma obra. Eu fui fortemente atacado, destratado, de uma forma completamente desigual, porque ousei questionar um ato que é ilícito, que cheira podridão, corrupção. Afinal de contas, são 2 bilhões e 400 milhões de reais que estão sendo gastos em afronta à lei de licitações. A lei de licitações foi criada exatamente para evitar o compadrio, para o endereçamento de obras para as pessoas amigas. Quer dizer, a lei de licitação existe para diminuir também preços, para reduzir preços, custos e ampliar a qualidade. Então, quando eu falo dessa questão do descontrole emocional, do autoritarismo, é exatamente pela forma como é operado o governo do Estado hoje. E quem tem... O senhor se considera perseguido em quais situações que o senhor foi perseguido? Em muitas situações. Ele criou uma polícia, por exemplo, uma delegacia na área de corrupção, para tentar me atingir, para perseguir ex-secretários. Todas as ações que foram feitas tiveram esse objetivo. Só que o tiro saiu pela culatra, Cileide.
além de não encontrarem nada de errado nos nossos governos, aliás, como é que encontrar coisa errada se com pouco dinheiro, pagando a dívida em dia, pagando os servidores rigorosamente em dia, dando aumentos salariais, nós conseguimos fazer tanta coisa? É porque houve economia, houve observância à lei de licitações, ao preço mais baixo, à qualidade. Então, o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra. Começaram a aparecer os desmandos, as falcatruas. Combate à corrupção, delegado-geral da Polícia Civil. Essa é a prática em Goiás. O governador é dado aquele modelo de enfiar o dedo na ferida dos outros, ou tentar encontrar feridas, apontar o dedo para os outros, se esquecendo de que ele está no governo e o governo dele comete muitas irregularidades. E essas irregularidades são puxadas para debaixo do tapete. Na hora de escolher o procurador-geral do Estado, escolhe o terceiro colocado para estar absolutamente sintonizado com o que ele quer. Então, essa é a política. O governador gosta de dizer do acordo que ele fez aí com os demais poderes e órgãos independentes. Esse acordo também não havia no seu governo? Nunca houve. Nunca um governante foi tão questionado durante o governo e depois. Eu, por exemplo, fui atacado por 40 ações de improbidade endereçadas e por pessoas ligadas ao governador. Graças a Deus, a gente venceu praticamente todas na justiça, porque não tinha nenhum cabimento, não tinha nada que pudesse dar o mínimo de comprovação, de veracidade àquelas maldades todas que foram perpetradas contra mim. Agora, você não acha uma obra, um investimento que o meu governo tenha feito, que foram milhares, que não tenha obedecido à lei 8666, a lei de licitações, que não tenha obedecido a certames democráticos, legítimos, para chamamento, por exemplo, no caso das OS. A gente fez tudo sempre à luz da lei e da legalidade, e muito investigado e muito questionado. Hoje, parece que as pessoas consideram normal que um governante contrate sem licitação e entregue a um amigo a construção e depois equipamentos e a manutenção de uma obra no valor de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Eu construí o bloco o Ministério Público, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado não é que deveriam ter feito esses questionamentos? Não são eles que estão falhando? Eu acho, mas como eles não fizeram, cabe a nós da oposição e a mim como presidente de partido zelar pelo interesse público, pelas leis que regem a alta administração pública, que é a legalidade, moralidade, transparência, economicidade. Isso tudo eu aprendi desde antes de chegar ao governo e obedeci rigorosamente. Tanto é que depois de sacudirem o meu governo, de investigarem como nunca outro governador foi investigado, não encontraram nada, as ações foram arquivadas, exatamente porque era uma política suja de perseguição. Eu fui derrotado em 98 por ele, aliás, em 2018 por isso. Essa eleição agora de 22, eu disputei, fiz questão de entrar na disputa, de debater no estado inteiro o projeto do Senado, sozinho, sem candidato a governador, sem candidato a presidente, com pouquíssimos prefeitos me apoiando, pouquíssimos vereadores, sem estrutura partidária, com as chapas também fracas de deputado estadual e federal. Eu disputei porque eu achava que o PSDB deveria colocar a cara, deveria participar do pleito, participar do debate. E apesar de não ter sido eleito e ter ficado em segundo lugar, eu tive 20% dos votos, uma demonstração inequívoca de que as pessoas gostaram do trabalho que fizemos, do nosso legado. E, claro, eu não quero atribuir a ninguém culpa de derrota, quando a gente perde a culpa é nossa, mas é sabido de todos que o bolsonarismo venceu as eleições em todos os estados, do sul, do sudeste, do centro-oeste, do Senado da República. Então, eu não quero ficar dando explicações, até porque eu saí feliz das eleições. Eu participei, eu debati, e um democrata não pode pensar só em vencer. Eu já venci muitas vezes. Sou muito grato a Deus e à população de Goiás pelas vitórias que tive. E também pelas derrotas em si.
Eu saí dessa eleição forte, saí feliz, porque tive votos, eu venci em quase 90 cidades goianas. Isso tudo me deixou bastante animado. E é por isso que eu vou, às vezes, para uma convenção como essa, animado, feliz, e transmito essa energia positiva para todos. Governador, apesar do senhor dizer da perseguição que teria recebido aí do Caiado, as denúncias contra o senhor, as suspeitas de corrupção, são anteriores a ele. E essa imagem negativa de que houve corrupção nos seus governos, me parece que colou na sua imagem. É possível convencer a população goiana do contrário? Como? Eu acho que, à medida que as pessoas vão percebendo que as investigações em relação às denúncias falsas foram caindo por terra, caem por terra, que não há nada que comprove, as pessoas de bom senso, pelo menos, que não são apaixonadas, vão percebendo que alguma coisa errada havia. E assim, o Caiado não era governador, mas ele era senador. E ele esteve por trás de todas as articulações e armações perpetradas contra mim ao longo do tempo. Ele e o atual senador Cajuru. Em 2016, quando atacaram injustamente o Taveira, o Afrene e outras pessoas lá na Saneago, o processo foi arquivado. Depois, em 2018, quando fizeram aquela armação toda, que culminou com a busca e apreensão na minha casa, com todos os episódios decorrentes e com a minha derrota e a nossa derrota para o governo do Estado, ele esteve por trás disso tudo. A gente tem todas as informações a esse respeito. É porque a questão dele não é política, é pessoal. A gente fez um governo moderno. O que é o problema pessoal dele com o senhor? Eu acho que é uma inveja que não tem tamanho. Infelizmente, nós fizemos governos que modernizaram, que transformaram o nosso Estado. Os governos dele, o mérito dos governos dele foram de trocar placas com o nome de obras nossas, projetos, os nomes dos nossos projetos por outros nomes e cores das obras nossas. Tiraram as cores das nossas obras, puseram as cores do partido dele. Então não há nada, não há planejamento, não há transparência. Você veja, por exemplo, na segurança pública, não há transparência alguma em relação aos indicadores, principalmente letalidade. Não há transparência em relação às ações que são adotadas. Enfim, não se investiga nada. Quer dizer, quando algum adversário é suspeito de alguma coisa, as investigações são rigorosas, mas quando se trata do governo, nada disso acontece. O tráfico está solto em algumas regiões de Goiás, o tráfico de drogas. Eu não vejo ninguém discutindo a importância de se combater a falta de segurança no país pelas fronteiras, fechando as fronteiras para a entrada de armamentos pesados, de drogas. Eu sempre defendi que a gente tivesse uma política nacional de combate nas fronteiras. Quer dizer, a polícia eficiente que a gente tem nas fronteiras, nas divisas de Goiás hoje, é a polícia que nós criamos, o Comando de Divisas, que eu criei em 2012, lá atrás. Então, a gente não tem transparência. Outra coisa que falta, não houve nesses 5 anos do governo Caiado planejamento, nenhum planejamento. Agora, 5 anos depois, é que ele anunciou um grupo liderado pelo vice-governador para fazer um planejamento até 2030 e a gente sabe, o objetivo é absolutamente eleitoreiro. Mas os problemas vão se acumulando, porque eu hoje, por exemplo, por acaso li uma reportagem do ministro de Minas e Energia, dizendo que o estado de Minas está numa dificuldade terrível com o rombo fiscal. Eu tenho alertado desde o início que o rombo fiscal que esse governo Caiado vai deixar para frente vai ser o maior calote da história de Goiás. Porque durante todos os meus governos eu paguei rigorosamente a dívida do Estado em dia. Nós fomos diminuindo o comprometimento da Receita com a dívida de quase 4 anos para menos de 2 anos. E o que acontece hoje é que essa dívida está sendo acumulada. Mas aí o senhor também... Tá, o senhor fez, mas o senhor também deixou muitas obras inacabadas, né? Na área de saúde, o governador mesmo diz, e ele tem razão,
que ele regionalizou, levou leitos hospitalares, UTI, inclusive, para o interior, e muitos em prédios que o senhor não tinha concluído. O senhor também não exagerou em lançar obras que o Estado não tinha condições de concluir e pior, de usufruir dessas obras como não aconteceu? Se essa narrativa mentirosa dele fosse verdade, Silene, ainda assim era normal, porque todos os governantes começam projetos e os que vêm em seguida dão sequência. Não pode haver solução de continuidade na administração. Eu peguei do governo do Maguito e do Naftali centenas de obras inacabadas, porque o dinheiro de Cachoeira Dourada tinha acabado e não havia planejamento naquela época. E eu fui terminando todas ao longo do tempo. Eu terminei obras do governo Henrique Santino, do governo Íris, do governo Maguito. Depois, quando eu voltei, eu terminei obras do governo Alcides. O hospital de Santa Helena tinha ficado pronto, faltavam alguns detalhes. Eu terminei e em 6 meses eu fui lá e abri o hospital. Sem negar que tinha sido ele quem tinha construído. Isso é normal, é natural. Agora, veja bem, foram pelo tamanho do que nós fizemos, a gente deixou muito pouca coisa para terminar. Eu deixei o hospital de Uruaçu pronto, faltando detalhes para ser concluído, com os equipamentos todos lá. Chegaram a tirar alguns equipamentos da pandemia. Depois ele foi lá, mudou o nome do hospital, mudou as cores, reinaugurou. E hoje ele fala que ele fez. Ele não fez. Se ele tivesse que fazer uma obra daquele tamanho, ele não daria conta, porque ele não dá conta de nada. A equipe dele é uma equipe, e ele são pessoas incompetentes, não dão conta. O hospital do servidor público, que era do IPASO, eu deixei pronto e equipado, e já com a parte ambulatorial funcionando. O que ele fez? Ele comprou o hospital pelo Tesouro e transformou uma obra pronta e acabada no Hospital da Criança e do Adolescente. Isso não é mérito. O que mais que ele regionalizou a saúde coisíssima nenhuma? O Bolsonaro, com o governo federal, na pandemia, abriu, autorizou e pagou para que os estados todos abrissem leitos de UTIs para a pandemia. Aliás, se não fossem as obras nossas, o Hospital de Urgência de Trindade, com os leitos de UTI que nós abrimos, o HGG com o dobro de leitos que nós criamos, o Hugo com o dobro de leitos que nós avançamos, o GOL com mais de 100 leitos, o HDT com o dobro de leitos que a gente conseguiu, o Hospital de Urgência de Anápolis, o Hospital de Urgência de Aparecida. Se não fossem o de Santa Helena, que a gente ativou, o de Pirinópolis, que nós assumimos e ampliamos e dobramos, o de Jaraguá, se não fosse esse trabalho, se não fosse foram criados com recursos federais. E mais, essa história de regionalização, ela se deve ao planejamento nosso. Fomos nós quem fomos buscar no modelo de São Paulo as chamadas USES, Unidades de Saúde Especializadas, que em São Paulo se chamam, tem um outro nome. E o que ele fez? Pegou as policlínicas hoje, que eram as nossas USES, prontas em Goianésia, em Posse e em Quirinópolis, prontas, equipadas e praticamente funcionando. Rebatizou com o nome de policlínicas e pegou as policlínicas de Goiás, Formosa e São Luís de Montes Belos, quase prontas, terminou e colocou o nome de policlínica. Então não há nada que tenha o DNA desse governo na área da saúde, nada, a não ser o CORA, com essa situação toda de ser uma obra superfaturada e, na minha opinião, com um cheiro seríssimo de corrupção. Bom, ainda só para encerrar esse assunto do governo atual, o senhor disse na convenção do PSDB que não tem medo de Ronaldo Caiado, que vai enfrentá-lo. O que quer dizer isso? Por que o senhor deveria ter medo, ou as pessoas deveriam ter medo? Claro que tem que ter medo, porque as pessoas têm medo dele. Ele manda a polícia particular dele atrás. Há uma acusação, por exemplo, seríssima na cidade de Anápolis, do pai de uma pessoa que foi coordenador da campanha dele, Fábio Escobar, de assassinato. O pai acusa o governo de ter assassinado o filho, o aparelho do governo. As pessoas têm medo. Todos sabem do que eles são capazes e fizeram ao longo do tempo para, por exemplo, ter as terras
que eles têm no estado todo, muitas vezes foram tomadas de posse, pobrezinhos, de coitadinhos. As pessoas temem da violência física deles. E quando eu digo que não temo, é que eu não temo da violência física deles, embora eu saiba do que ele é capaz de fazer, mas eu não temo. Eu tenho Deus, acima de tudo, me protegendo. Bom, vou falar agora sobre o PSDB, voltar a falar sobre política partidária. Começando o seguinte, o governo está pensando em lançar o Jânio Darro, que foi um aliado seu, prefeito de Trindade pelo PSDB, deputado pelo PSDB, para disputar aqui em Goiânia. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com naturalidade. Nós temos 3 bons nomes para disputarem pelo PSDB em Goiânia. 3 nomes que já estão postos e são nomes da mais alta qualidade. Agora, o que me preocupa não, o que deve preocupá-lo é como é que ele vai explicar para o Bruno Peixoto, presidente da Assembleia, que vai trair o Bruno Peixoto. Ele deve se preocupar será que ele vai dizer para o Bruno Peixoto, eu vou fazer com você o que eu fiz com o Lissauer Vieira, ou o que eu fiz com o Zé Witt, que me ajudou tanto e eu depois desprezei. Ele deve se preocupar como é que ele vai fazer com outros aliados dele, como a Silvier, que é um nome expressivo, e tantos outros que esperam a reciprocidade dele e não vão ter. Então, esse é o problema dele. Ele tem nomes de pessoas, principalmente o Bruno, que quer ser candidato a prefeito, e não tem o respaldo, não tem o apoio. Primeiro ele buscou o Gustavo, lá em Aparecida, que era adversário, ele, aliás, gosta dos novos companheiros, dos novos amigos. Ele não gosta dos velhos. Daqui a pouco, Gustavo já vira velho para ele, o próprio vice-governador já vai ser velho amigo, já está procurando outros. Então, não me preocupa isso. Nós temos o Matheus, a Ava, o Valdivino Oliveira, que são nomes mais novos ou mais experientes, que estão à disposição, e entre nós vamos fazer um consenso, um vai nos representar. Já está decidido, o PSDB tem candidato a prefeito de Goiânia. Agora, a lambança do lado deles, eles é que têm que responder por ela. Não só isso, eles vão ter que responder por muitas outras coisas. Por exemplo, agora a Procuradoria-Geral da República está sendo duríssima com o governo de Goiás por conta das verbas indenizatórias. Isso é uma avacalhação, é um absurdo, Silvio. O que estão fazendo... O senhor está falando da ação direta de inconstitucionalidade movida pela PGR. O que está acontecendo? Como o governo não está pagando a dívida, ele deixou a coisa rolar em relação ao gasto, nos poderes, para todo lado. Quer dizer, não tem freio no gasto público. E não há nada que aguente desenfreio em gasto público. Eu, por exemplo, tinha aquela máxima de que gasto a gente faz como cortar unha, corta todo dia. Quantas reformas eu fiz, quantas vezes eu cortei, era difícil, não tinha dinheiro, porque tinha que pagar rigorosamente a dívida do Estado, e eu paguei mais de 40 bilhões nos meus governos. Imagina se eu tivesse esse dinheiro para gastar livremente. Agora, o problema é que não se paga a dívida e os gastos só vão aumentando. Os funcionários não são valorizados, a gente não tem concursos para funcionários, mas os gastos correntes vão aumentando. Depois você tem, agora, por exemplo, um dos secretários do governo admitiu que o governo vai furar o teto de gastos. Isso acontece à luz do dia, como se não importasse nada. A gente não vê uma ação do Ministério Público. E aí o governador já disse hoje que não vai. Hoje ele já deu entrevista, Ronaldo Caiado deu entrevista e disse que Goiás não vai furar o mínimo que ele pode... E, aliás, são 2 tetos de gastos que o governo atual cumpre. Um deles que foi feito na sua gestão, um acordo de dívida que foi feito na sua gestão, que é de 2017. Né? Então, assim, parece um contrassenso eu falar que eles têm descontrole de gastos, se tem que cumprir dois tetos de gastos, um que o senhor deixou assinado. Não é um contrassenso, Sileide. Se eu tivesse deixado de pagar a dívida do Estado, sobraria dinheiro e eu não ia ficar gastando como está sendo gasto hoje, sem planejamento e sem pensar no futuro. Nós vamos descobrir logo, logo, qual é o rombo que já existe do ponto de vista fiscal da dívida que não foi paga, vai ficar para frente. Então, assim, é fácil falar que
Primeiro o secretário que falou, não sou eu, não. Quem falou que vai descumprir, que pode descumplicar o teto foi o secretário, não fui eu. Agora, eu instituí teto, eu procurei cumprir teto, eu procurei cumprir as obrigações, pagando rigorosamente 300 milhões de reais por mês de dívida, dando aumentos, respeitando os aumentos que eram de lei, contratando funcionários novos, com programas sociais, com obras por toda parte. Se eu não estivesse pagando dívida, nós não teríamos deixado uma vírgula de problema para trás. Agora, ele não paga a dívida, aumenta o gasto, e daqui a pouco como é que isso vai ser resolvido? Nós vamos ter um problema fiscal do tamanho do mundo. A mesma coisa é a Equatorial. Ele vivia criticando a CEL, criticando a Enel, que foi licitada pelo próprio governo federal à época, que tinha sido federalizada, vivia me criticando, entrou com ação contra. Bom, ele pegou a única companhia viável do Estado, que eu criei, que era a GT, criei do zero, sem nenhum gasto, sem nenhuma dívida, com 100 e poucos funcionários, e vendeu só a transmissão por 2 bilhões de reais. Se ele falava tanto da CELG, por que ele não pegou esses 2 bilhões de reais e recomprou a CELG? Ao contrário, ele foi atrás da Equatorial, que está entre as piores do ranking das distribuidoras do Brasil. E qual foi a única novidade? Ele colocou a filha dele para ser advogada, para estar na área jurídica, o escritório da filha para estar representando, defendendo a Equatorial na área jurídica. Então é uma incoerência, é uma falta de respeito à inteligência das pessoas que não tem limite. Bom, eu quero falar do PSDB ainda. O PSDB, o senhor reconhece que um dos problemas em 2022 foi o fato de o partido estar sozinho, sem alianças. Quais são os partidos que estão aí, além da cidadania, como possíveis aliados para o PSDB? Sileide, a nossa preocupação hoje, a minha preocupação de quem está no PSDB, é fortalecer o PSDB. É fazer com que o PSDB ganhe musculatura, ganhe densidade, em quantidade, mas principalmente em qualidade. Eu tenho dito, olha, onde a gente não tiver como agregar qualidade, deixa para lá. Não vamos fazer diretório, nem comissão provisória. Nós não temos essa loucura de achar que tem que fazer tantos prefeitos, onde der, eu disse na começo, onde der, nós teremos candidatos às prefeituras e vamos procurar ter candidatos às câmaras em todos os lugares. Mas nós temos que nos preocupar com qualidade. Em relação à eleição de 2026, está muito distante. O atual governador, quando se candidatou para poder aumentar a sua capilaridade, a sua força política, ele veio buscar, junto de nós, o TJ, para ser o vice-governador. E levou outros aliados. A mesma coisa vai acontecer em 2026. Muitas forças políticas que hoje ainda toleram essa falta de habilidade, essa falta de respeito com os companheiros, essa falta de trato, né? Porque o trato ali é meio que nazi-fascista, é um trato ditatorial, desrespeitoso, a gente sabe como é que funciona. Essas pessoas não vão ficar aí na hora certa. Elas vão migrar, elas vão buscar alianças e nós vamos ter muito tempo. As eleições estão a quase 3 anos de distância. Daqui para lá muita coisa vai acontecer. Então, a cada dia uma agonia. Hoje a nossa preocupação é fortalecer o PSDB, o que nós estamos fazendo. Aqui em Goiânia, a tendência é que seja o Matheus Ribeiro, candidato a prefeito? Nós temos 3 nomes que já se colocaram à disposição. O Matheus, que se saiu bem como candidato a deputado federal, a Ava, que realiza um trabalho muito bom como vereadora, e o Valdivino, que foi vice-prefeito de Goiânia e secretário de Fazenda. Os 3 já manifestaram o interesse de serem candidatos. Daqui para frente, nós vamos estabelecer debates com as zonais, com as bases, e lá para o mês de março, por aí, nós vamos definir quem será o candidato. Mas nós vamos ter... E nos grandes municípios, Anápolis, Aparecida, Senador Canedo, Rio Verde... Nós já temos candidatos em Anápolis, mais de um, e bons nomes. Em Rio Verde, nós renovamos o partido lá agora e estamos bastante confiantes. Em Aparecida, nós estamos aguardando os desdobramentos.
ainda não temos nem provisória, porque eu estou aguardando as discussões que estão sendo feitas lá internamente, mas é também não temos sangue dilatado, não temos essa grande preocupação de ficar feito louco para eleger prefeito, até porque uma grande parte dos que se elegem, a primeira coisa que fazem quando ganham é procurar o governo aderir, deixar o partido que se elegeu. Então, daí porque a gente se preocupa muito hoje com qualidade também, e não é com quantidade. Nós elegemos 21 prefeitos e sobraram 7. Agora veio para o partido o prefeito de Goianésia, que foi uma agregação forte, a chegada de uma pessoa de muita qualidade, né, o Leonardo. E outros já estão falando também, viram, outros ex-prefeitos, mas nós não temos assim desespero para eleger X prefeitos. A equação de 24 é importante, mas de 24 para 26 existirão outras equações e principalmente muitos descontentamentos na base, não vai haver lugar para todo mundo, e aí a gente vai fazer as composições que forem boas para o Estado. Você veja, por exemplo, você falou agora há pouco do convite ao ex-prefeito Jânio da Rua para ser candidato em Goiânia. Imagina o quanto o Bruno Peixoto deve estar satisfeito com isso. Imagina o quanto outros que sonhavam, que são bons nomes, que sonhavam em ter o apoio do governo e não terão, estão satisfeitos a essa altura. Então, eles vão ter muitos problemas para administrar e nós vamos trabalhar ideias, projetos, planos para o futuro. O futuro começou no dia 28. Bom, governador Marconi Perillo, muito obrigada pela presença e por ter conversado aqui com o público do Jornal Popular. Eu que agradeço, Leire. Um abraço a todos os internautas, a todo o público desse prestigioso programa Chega para Cá. Obrigado pela primeira vez aí que eu participo, com prazer desse programa. E não se esqueça, Chega para Cá também é podcast. Toda terça à tarde você encontra o programa do dia no seu tocador preferido. Tchau, obrigada.